Olá, seguidores. Vamos para o fechamento de mercado essa segunda-feira, dia 24 de agosto. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, hoje eu vou começar aqui falando um pouco sobre o Barone e a TRX, depois falar um pouco sobre a situação lá nos Estados Unidos e também um pouco sobre o ouro, e falar aqui um pouco também das pesquisas e do debate que a gente teve aqui no domingo, tá? Pois bem, começando aqui falando sobre o Barone e testes F11. Olha, tenho falado aqui bastante sobre testes F11 aqui no vídeo de investimento de mercado. Lembrando que esse investimento de mercado não é para tratar aqui tanto assim de um fundo específico, né, para falar de forma global. No entanto, como esse é um caso que eu acredito seja muito relevante para todo mundo que investe, principalmente em fundos de tijolos, já que essa coisa de troca de cotas por imóveis foi feita por vários fundos, né? Inclusive, já dando aqui algum spoiler para vocês, aqui para um vídeo futuro, estou trabalhando aqui para fazer um compilado dos fundos barra gestoras que fizeram essa lambança de troca de cotas por imóveis. Então, aguardem o vídeo daqui a algum tempo. Mas, enfim, fala aqui sobre a live desse domingo, onde o Baroni falou aqui sobre os FIIs em destaque, né? Falou sobre os fatos relevantes e depois teve algumas perguntas com algum dos clientes da Suno. E o primeiro dos clientes, primeiro dos dois clientes, logo a primeira pergunta que ele fez foi se essa possibilidade de teste F11 está compensando o prejuízo dos institucionais, poderia ser algo que pode estar criando danos para a indústria. Então, aqui a resposta do Baroni foi aquela resposta que você deve imaginar, né? Muito, muito prolixo. Ele até mesmo reconheceu que ele foi muito prolixo, né? Não fez aqui uma resposta direta para a pergunta do cliente deles. E aqui o Baroni falou muito sobre a TRX falhando na comunicação. Olha, aqui para mim não foi falha de comunicação não, tá? Teve sim alguma comunicação ali em outros pontos sobre o tamanho dessa oferta, né, da representatividade, mas o principal problema é que tem uma comunicação inexistente, né, sobre essa possibilidade dos fundos estarem compensando o prejuízo desses trocadores de cotas que estão trocando imóveis por cotas dos fundos. Então, isso aqui é algo que certamente está, se tiver acontecendo, está sendo escondido pelos gestores. Então, na minha opinião, não é um caso de comunicação, é um problema de desconfiança. A gente está desconfiado, né, do que pode estar acontecendo aqui, do que o gestor está escondendo da gente. Então, agora aqui respondendo o rapaz da live sobre o quão prejudicial é esse caso da TRX para a indústria de fundos imobiliários. E olha, respondendo aqui para ele de forma bem direta, essa compensação é sim muito negativa, tá? Queima bastante o filme dos imobiliários. É basicamente o equivalente a uma emissão abaixo do patrimonial. É equivalente aqui a você estar fazendo uma emissão a valor de mercado, não pela cota patrimonial. E que o Barão até falou que se tiver esse tipo de operação de compensação de crédito, não deve ser na magnitude toda que os investidores estão pensando que vai ser algo mais limitado. Mas mesmo assim, mesmo se for limitado, se tiver um limite para essa compensação, já é negativo, porque é algo que foi escondido, né? Foi escondido de todo no mundo aqui do mercado. A gente só tá ficando sabendo aqui sobre essa possibilidade desse cara na TRX porque saiu um boato no evento que eles fizeram, ok? E aqui parece que o Baroni não consegue admitir que estamos com um problema de governança imobiliários. Não consegue, tá? É impressionante. Também ele está tapando o sol com a peneira, mas os investidores estão vendo. Isso aqui foi algo horrível que a TRX fez, tá? Aqui um topa tudo para fechar negócio e aumentar patrimônio e taxa de administração. Então aqui o problema não é de comunicação, o problema aqui é de governança e de falta de confiança nos gestores de fundos imobiliários, somente em fundos e tijolos, tá? Então, de governança na tijolada está muito pior do que nos fundos de papel. Lembrando que se você tiver de saco cheio dessa falta de governança aqui nos fundos de tijolos,
A gente tem aqui os fundos de papel, que ainda assim tem alguma certa falta de governança. Nós temos os FIINFAs, que aí sim tem uma limitação muito maior do que eles podem investir, então você não tem tanto problema assim de governança nos FIINFAs. Fiagos também não, tem uma boa limitação no que eles podem investir, portanto Fiagos está aquela situação, né, quebradeira danada. Ok? Então aqui, passando para o próximo tema, vou falar sobre a corrida atrás do ouro. Então, aqui nesse mês de agosto, vocês podem notar que, mostrar aqui para vocês, que o ouro começou a dar uma disparada, tá? Aqui estou verificando aqui no ETF Gold 11, a gente vemos uma alta de 17%, e aqui se a gente for verificar o Bitcoin também deu uma bela de uma disparada. O Bitcoin mais ainda, né? Essa aqui do 62 foi para 78 mil pontos. Uma alta de quase 26% aqui, praticamente em linha reta, né? Típico aqui do Bitcoin. Então, explicar para vocês o que é que está acontecendo. Recentemente eu comentei com vocês daquela questão dos treasuries de longo prazo dos Estados Unidos, aquela manobra que o Fed está tentando fazer para diminuir os juros longos. Aqui foi no dia, na quarta-feira, 19 de agosto, né? Teve aquele comunicado que eles iam recomprar títulos longos para baixar as taxas de juros longos nos Estados Unidos. É algo que está machucando eles, tá? Porque isso aqui tem a ver com o financiamento das empresas, é o financiamento da hipoteca, com essa taxa de juros longa, é a taxa de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, o Fed começou a querer mexer nisso daqui, e isso aqui acabou que deflagrou meio que os investidores começaram a repensar nessa questão de como que está a situação macroeconômica dos Estados Unidos, dando sinais ruins na questão fiscal, na questão do endividamento. Lembrando que aqui no micro dos Estados Unidos vai muito bem, tá? As empresas lá de inteligência artificial e outros também, os P500, continuam mandando muito bem. Mas quando a gente olha para o macro dos Estados Unidos, a situação não está tão bela assim, tá? Claro que ainda está muito longe da situação no Brasil, mas a situação não é tão bela assim. Então meio que isso aqui acaba que se reflete também no aqui espirrando para as commodities, né? O mercado vai começar a procurar outro tipo de investimento. Aqui ouro vai para o Bitcoin, fugindo da exposição ao dólar. Por cima, os Estados Unidos segue aqui nessa política de enfraquecimento do dólar. Aqui, ó, o índice DXY. DXY seria o dólar versus uma cesta de moedas contra o dólar, tá? Em vez de comparar o dólar contra o Brasil, imagina aqui que são várias moedas de outros países. A gente pode notar aqui que o dólar teve um enfraquecimento aqui nas últimas semanas, tá? Então, a situação fiscal dos Estados Unidos tem gerado alguma preocupação. Outro ponto que pode estar levando aqui à procura de ouro. Hoje tivemos ameaças de quem fizer negócio que o Irã vai ter algumas punições, e soma-se a isso aquela questão que a gente teve congelamento de ativos russos aí há algum tempo atrás. Desde então, fez com que alguns países procurassem por outras opções, né, meio que fugindo do dólar. Principalmente a China, né? A China que em algum momento pode vir a tentar alguma coisa lá em Taiwan. Então, meio que isso aqui ajuda a explicar a disparada do ouro que a gente teve há algum tempo atrás, tá? Desde aqui de 2023, o ouro mais do que dobrou de valor. Só que depois é uma corrigida, agora que o ouro voltando a aumentar. Com relação ao investimento em ouro, a minha opinião é a seguinte: olha, o momento de se comprar ouro é quando tem ninguém falando de ouro, tá? Muita gente, quando pegou esse hype aqui do ouro, eu vi gente querendo comprar aqui quando tava. Aqui não dá pra chamar de bolha, né? Mas tava aqui nessa euforia com ouro. Aí muita gente comprou aqui, depois tomou o fumo, né? Caindo aqui quase 25%.
Mas enfim, o momento de comprar ouro, Bitcoin é quando ninguém está falando dos dois, ok? Falando aqui agora um pouco sobre recuperações judiciais. Então, nessa segunda-feira tivemos o impacto aqui da. Tivemos aqui a divulgação da recuperação extrajudicial da Braskem. Então, aqui o impacto potencial maior é aqui sobre TRBL11, que tem uma exposição de mais de 20% sobre a Braskem. Nós também temos exposição a Braskem em BTLG11, no entanto, em uma porcentagem menor. Ah, Além desses dois, nos fins a gente também deve ter alguma exposição a Braskem, mas não me recordo de nenhum FINF com uma exposição muito elevada na Braskem não, tá? Aqui BTLG com 3% de exposição a Braskem. Não é nada aqui para morrer de dor de cabeça, né? Pode ficar aqui na adimplente 1, 2, 3 meses aqui nesse período de proteção contra credores, mas depois tem que pagar, senão eu levo o pé na bunda, né? Tem o despejo. Ok? Lembrando que aqui na Braskem nós também tivemos uma recuperação extrajudicial, ou seja, uma negociação direta entre a empresa e os seus credores. É menos pior do que uma recuperação judicial, né? Judicial aí já né, envolve justiça, é muito pior. Ok? Também tivemos recentemente a Aeres entrando não sei se entrou em recuperação judicial, mas tá bem próximo de entrar em RJ, tá? A Aeres foi uma daquelas empresas que entrou fez a IPO no último ciclo de abertura lá 2020 e 2021. Então aqui, para quem fica falando fundo imobiliário, que não sei o que, olha só como é que fundo imobiliário derreteu. Só recentemente aí, nesse mês de agosto, foi Casas Bahia, Aeres e Braskem. Então, três empresas aí com certeza derreteram muito, mas muito mesmo. Aqui tem Braskem, derreteu, né? Mais de 90% de derretimento frente a 2020. Ok? Em 6 meses derretendo 50% também. Então, problema a gente tem em todo canto, tá? Em fundos imobiliários, em ações, investimento estrangeiro, a gente fica naquela dúvida se tá caro, se tem alguma bolha. Apesar de não ter tanta dor de cabeça assim, sempre tem esse pé atrás. Ok? Agora aqui falando um pouco sobre política. Na sexta-feira à noite tivemos a divulgação do Datafolha. O Datafolha foi comemorado pelo público bolsonarista. Também tivemos hoje a publicação da BTG Nexus. Também foi positiva para o principal candidato da direita, tá? Pro Flávio, mostrando uma certa competitividade dele, algo que agrada o mercado, tá? Ok. ah, Agora aqui vamos para mais alguns outros pontos. Com relação ao comportamento do Ibovespa. O Ibovespa uma alta de 0,51. 0,51 para o Ibovespa, para mim é quase que andando de lado, tá? O IFIX, uma queda de 0,11%. Chegou até a estar sendo negociado no positivo hoje. Enfim, 0,11 também não é nada que me pressione, tá? Mais ou menos andando de lado. Com relação à questão do fluxo estrangeiro. Fluxo estrangeiro, tivemos aqui mais um dia de saída, tanto no dia 19. 19 foi quarta e quinta-feira tivemos saída, né? Nos 2 dias. Então, se sou enganado, são 11 ou 13 dias consecutivos de saída de recursos do investidor estrangeiro. Agora aqui vamos ver como é que foi na sexta-feira, quando tivemos um comportamento de alta, né? Vamos ver se o estrangeiro colocou ou não recursos. Mas enfim, por enquanto, estrangeiro pulando fora. Em relação ao Focus. Focus, nada de tão novidade assim, tá? Apenas talvez uma diminuição da expectativa do PIB aqui pensando em 2026.
ouvido bastante falar sobre isso, sobre diminuição da expectativa de crescimento para esse ano. Que com relação ao Tesouro Direto? Ah, Tesouro Direto hoje teve uma alta, apesar de freando aqui uma sequência de várias quedas. Ok, então ainda num patamar bem elevado. Em relação ao petróleo, hoje teve uma queda. Hoje tarde teve uma reunião, acho que do cara importante lá nos Estados Unidos, acho que é o Bessent, não tenho certeza se é assim que fala ou se foi ele, tá? Mas comentou lá sobre os Estados Unidos colocando pressão sobre aquele país do Oriente Médio, aqui no caso pressão econômica. Isso aqui é algo que não sei se estava preocupando o mercado, ou por que eles gostaram. Ainda tenho que dar uma olhada aqui para ver o que os verdadeiros especialistas em macroeconomia têm a falar sobre isso, tá? Mas, enfim, aparentemente o mercado gostou. Isso aqui é uma queda de quase, não, mais de 3% aqui nessa segunda-feira. Ok, então, agora aqui vamos para as principais movimentações do dia de hoje. Antes, peça aqui o seu like e a sua inscrição. Temos TRBL11, uma queda de 3,22%. Conforme disse para vocês, o fundo tem essa alta exposição ao a Braskem, né? Então o mercado já está fazendo aqui as suas revisões aqui, precificando, apesar de que o mercado já vinha há bastante tempo ah, precificando esse risco. Não é novidade para ninguém que a Braskem está mal das pernas já há algum tempo, tá? Então essa queda aqui tem a ver tanto com aquela queda no rendimento que a gente teve aqui no mês de agosto, quanto essa possibilidade de recuperação judicial ou extrajudicial da Braskem. Não deve ser novidade para ninguém. E postei um vídeo hoje às 5h10. Detalhe que eu gravei ontem, domingo. E hoje aqui na segunda saiu a recuperação judicial. Tava esperando sair uma definição. Esperei, não saiu agora que eu gravei. Teve a divulgação. Mas já gravei de forma que não fizesse tanta diferença assim, tá? Ter saído ou não já não mudaria muito do que eu iria falar. Em Tegar 11, tivemos uma queda de 2,89% a 42,85%. Tegar 11, coitado desse, tá? Tá sofrido. Tá sofrido, mas muito mesmo. Estão batendo demais no Tegar 11. Olha, eu não fiquei sabendo nada de novo aqui não, tá? Nada de novo. O último relatório já tem bastante tempo. Já estão cobrando quase 1,70% ao mês de dividend yield do fundo. E olha, negociar esse movimento é especulativo, é risco, você não sabe como é que vai estar sua receita daqui a um ano. Tem seus riscos, né? Mas já estão falando aqui do. Você negociar 40% de desconto, isso é bem pesado, tá? Bem pesado mesmo. Mas, enfim, que o mercado precificando um cenário de terra arrasada lá em 2027. Difícil aqui que vai acontecer ano que vem, tá? Prosseguindo, a BCP, uma queda de 1,80. Por aqui, nada de novo. VILG 11 a 90,16. VILG 11 também não tem nada a comentar aqui não, tá? TXF11 caiu 1,60, mais um dia de queda. TXF11 chegou a estar sendo negociado abaixo dos R$ 69 aqui nessa segunda-feira, tá? Chegou a estar negociado aqui a 68,80 e poucos, tá? Realmente aqui estão batendo demais aqui no TSF11. Aí EC11 tava aqui com uma volatilidade enorme. Mas não tenho condições de opinar nada aqui nesse fundo de lajes não, tá? HTMX caindo 1,48. HTMX deu uma boa alta quando a Suno recomendou compra do ativo, depois meio que foi perdendo força, né? Teve aqui todo esse impulso
de alta, aqui depois recomendação de compra da Suno, mas aí depois foi perdendo força, né? Ah, vamos ver o que mais aqui que tem para comentar. Ok, GGRC chegou a perder os R$ 9 hoje, hein? Visto que caindo um pouco. Ok, aqui quedas menores. Vamos aqui para as maiores altas. HSLG com uma alta de quase 3%, R$ 77. A HSLG teve um movimento aqui bem negativo quando saiu aquela questão da recuperação judicial das Casas Bahia. Desceu quase que em linha reta, né? Caiu muito aqui nas últimas semanas. Ah, agora que talvez o mercado esteja especificando que teve um exagero, então quem saiu já vendeu, agora quem quer permanecer, quem gosta do fundo está comprando. Provavelmente é isso. SEQR11. Por aqui não sei nada não, tá? Pode ser apenas questão de liquidez. SPTW, tá com muita volatilidade depois da inadimplência da Atento. Vino 11, tranqueiro da Vinci, não tem nada aqui para comentar. BTA11, a gente tem data com hoje. HGR, nada a comentar. Nada. Prosseguindo aqui para as maiores quedas em fundos de papel. Fito 11. Fundinho antigo que eu gosto, tá? Para quem gosta de fundo high yield. Fundo high yield de 13 anos que não faliu, hein? Merece uma estudada aqui, pelo menos para você. Pelo menos uma estudada aqui para você que gosta de um pouco mais de risco. Mais de uma década e ainda de pé, não é algo fácil não, tá? Mas, enfim, um fundo de baixa liquidez. Não sei se teve algum evento de crédito. Para mim, acho que o mais provável é questão de falta de liquidez mesmo, tá? A LZC, outro que eu acho que sofre com falta de liquidez. A LZC, a LZC11 também é um fundo high yield da Aliança. É um fundo pouco comentado. Tem data com mais pro meio do mês. Pode estar não recebendo tanta atenção agora. Também aqui teve um pico de alta aqui na sexta-feira, né? Subiu quase 3%, devolveu hoje. Deva 11 caindo de podre. JPPA 11 nada a comentar. RBRR11 caindo 1,33%. Queda esperada, tá? RBRR, aqui dentro dos 4 fundos da Pátria que vão ser incorporados, é aquele que tem a pior relação aqui de troca dentre eles. RZAK caindo 1,30%, por aqui não teve nenhum fato novo. Talvez o mercado esteja especificando que o fundo vai ter queda do rendimento, tá? Com o IPC abaixo. CACR11 caindo 1,27%. Olha, CACR11 segurando bem, tá? Bem, mas bem mesmo. Aqui no dia 21 teve a datacom dele, daquele rendimento de 1,16. Eu pensei que ele iria derreter aqui na segunda-feira de DataX. Mas para minha surpresa, tá até aqui basicamente em linha com o que ele fechou aqui no pregão de sexta, tá? Enfim, aqui muita gente está acreditando que os rendimentos voltaram. Vão descobrir da pior forma possível que provavelmente não voltaram, tá? VCRI não tem liquidez. VGIP vai passar por períodos ruins aqui agora que a inflação baixa. SNCI 11. Acho que o Banco Safra estava pesando bastante em mão aqui. Foi questão de fluxo que derrubou o SNCI. A HBT divulgou relatório trimestral sem grandes melhorias. Inclusive já gravei um vídeo aqui para comentar sobre esse relatório trimestral do ativo, tá? Deve se publicar na área gratuita acho que em começo de setembro. Que interessante aqui, queda mais leve nos fundos de papel. Maiores altas. VCJR11, uma alta de 3,02%.
VCJR11 teve o relatório gerencial divulgado hoje à tarde. Mas olha, não vi nada nesse relatório que animasse não, tá? Nada, nada mesmo. Pra mim, acho que uma alta bem mais relacionada com o tanto que o fundo afundou aqui nas últimas semanas. E apesar de que os rendimentos não devem agradar muito aqui nos próximos períodos, ainda assim é um dos fundos com a melhor relação de troca de cotas aqui nessa questão com a incorporação dos fundos da pátria. Ok, vou ver o que mais a gente tem por aqui. RBRY, a queda foi muito exagerada mesmo. Tava claro aqui que era efeito manada, tá? Que ficou mais de 20 ou 25% de desconto em fundo CDI. Bem que o fundo tem lá seus problemas, 5, 6% da carteira, mas mereceu toda essa porrada que eles deram aqui no fundo não, tá? Ok, ver o que mais subiu aqui. Enfim, não tem nada que comentar dessas outras altas não. Maiores quedas em fundos em FIINFAs. Assim, fazendo um acréscimo aqui sobre BDIV. Sexta-feira teve uma queda bem significativa, mas me comentaram que estava relacionado a um pagamento extraordinário de rendimento ou de amortização. Pagamento de 7,28 por cota. Então, aqui acho que foi um fator não recorrente de uma recebimento aqui de uma debênture e acabou que teve todo esse impacto aqui bem positivo. Então, foi por isso que teve essa alta volatilidade com o FIPE do BTG aqui nesses últimos períodos, tá? As em 11, caindo 1%, não sei, não tem nada aqui para comentar. BIDB11 caindo 1,69. BIDB11 com bom rendimento, mas uma queda patrimonial bem significativa, tá? Fundo sendo negociado aqui a 77 de VP. Enfim, uma queda patrimonial se bem que fundo lançado aqui em 2021. Com a alta que a gente teve do NTNB, até que faz sentido, tá? Uma desvalorização da cota patrimonial nesse ciclo de alta da NTNB. Vamos ver o que mais a gente teve por aqui. BNC a R$ 102. Ok, já deixa eu colocar aqui para abrir como é que tá a situação em Juro 11 e em Ojin 11. Maiores altas. IRIF. IRIF nem tem liquidez, tá? XP11, uma alta de 3%. XP11, coitado, isso aqui apanha, tá? Apanha, mas apanha bastante. Então aqui dando alguma alta, não sei se consegue manter isso não, tá? JMBI, tava barato, tá? Tava barato. Vamos ver aqui hoje em 11, como é que tá a situação aqui na cota patrimonial. Hoje em 11 a 9,75. Então, a gente tá falando aqui de 17 centavos. 9,65 menos 9,58. 17 centavos de reserva. Então, você não paga 10 centavos se não quiser. Aqui temos juro 11. A cota patrimonial na sexta-feira 101,40. Então, por enquanto, tem rendimento, hein? Rendimento de R$ 1 por cota. No IF, no IFF 11, ambos tinham caindo bastante aqui nos últimos períodos. Ok, aqui algumas altas. Vamos aqui para as maiores quedas em FIAGos. Temos FTCA 11, uma queda de quase 4%, a 6,48%. FTCA 11 não está vivendo bons momentos aqui na questão de bons rendimentos, né? Deixando bastante a desejar mesmo. É que o mercado está precificando o fundo pelos rendimentos atuais, considerando como se em algum momento não pudesse ter uma recuperação dos rendimentos antigos, tá? Então, aqui o mercado bem precipitado. Aqui até fevereiro pagava 12 centavos, né? Se retorna para esses 12 centavos, se volta para 13 centavos, que ela já pagou algum tempo atrás, falando de quase 2% ao mês. Então começa a ver um certo exagero por aqui.
GCRA, não acompanho. RZAG, carteira cheia de problemas, não acho que tenha alguma coisa a ver. A AZQ também no curto prazo não tem performado muito bem. Tô seguindo aqui com as maiores altas. KNCA11 subindo 1,40%. Nada a comentar aqui. Para mim, KNCA11 vai ter meses ruins aqui pela frente, tá? Não vejo motivo para ânimo com fundo. Não no curto prazo, a não sei que você queira fazer uma compra mais pensando pro médio e longo. Em Force e Hedge Funds. Game 11 caindo 2,75. Game 11 o Hedge Fund da Guardian. Não acompanho, tá? Não tenho muito o que comentar aqui, não. Não tem que comentar, tá? Deixa eu ver se teve algum comportamento aqui, uma alta mais relevante aqui no. Não, não vou ter nada para comentar aqui sobre Game 11, tá? BIM 11, uma queda de 2,68. BIM 11, fundo que tá problemático por cima, fundo caixa preta, tá? Já vem caindo há bastante tempo. ITRI, uma queda de 2,27. Não enganado, ITRI teve uma alta forte aqui na sexta-feira. Isso mesmo, ITRI subiu muito na sexta-feira, mais de 4%. Hoje tendo uma correção. Nada com. Nada aqui. Ok. Maiores altas. WHGR11 subindo 4% a 8,64. Aqui WHGR11 a liquidez não deve ajudar muito. Enfim, subindo. Tá pagando 1,16. Me anima muito não, tá? MCRE subindo 8, quase 6% a 8,25. Aqui não teve nenhum fato novo, mas é um fundo que tem uma alta volatilidade já bem característica do fundo, tá? Ter essa alta volatilidade. Ok, aqui alguns fundos subindo, um dia misto, né? Um dia meio morno aqui nessa segunda-feira na questão de altas e baixas. Então, por hoje é isso. Peço seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.